Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos? Boa noite. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo presbítero Márcio Assis da Veiga e esse canal é o canal de escatologia da nova era e nova ordem mundial. O propósito é apregoar a palavra de Deus e falar acerca dos acontecimentos que precederão a vinda de Cristo e os acontecimentos que serão depois da vinda de Cristo, que é o período chamado de Grande Tribulação. Amém, meus amados irmãos? Estamos no capítulo 9 do livro de Apocalipse, 19º vídeo da série Apocalipse, as Divinas Revelações. Amém? Leamos então a palavra do Senhor nesta noite de terça-feira abençoada, dia 19 de outubro. A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Nesse momento aqui, meus amados irmãos, nós estamos falando da segunda parte da grande tribulação, que é a ira de Deus sobre a face da terra, é onde Deus vai derramar a ira, o cálice da ira do Senhor, a ira contra a humanidade, aqueles que ficaram para trás. E aqui está dizendo que esse gafanhoto não vai danificar as árvores, nada verde, somente os homens. E os homens não morrerão, aleluia, com a picada desse gafanhoto. Sofrerão muito, desejarão a morte de tanta dor e blasfemarão do nome do bom Deus. E aqui no versículo 4, está dizendo, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Que sinal é esse? Divino, de Deus, que os homens terão. Os judeus. Haverá um número de 144 mil, segundo a Bíblia Sagrada, que terão na testa o sinal de Deus. Esse o anticristo, os inimigos de Israel, os inimigos de Deus não poderão matar no período da grande tribulação. Estes apregoarão o evangelho livremente. Não haverá perseguição que os matem. Então, esses 144 mil convencerão homens e mulheres de que Jesus Cristo arrebatou a igreja e que ele brevemente irá voltar para reinar na terra o período milenar, para livrar Israel dos seus inimigos. O mundo inteiro se voltará contra Israel, porque Israel não aceitará o anticristo colocar a sua imagem no templo, no terceiro templo que irá ser construído. E os israelitas ortodoxos, verdadeiros, eles não aceitarão adorar ao anticristo. É como diz no livro de Daniel, que ele firmará acordo com muitos e na metade da semana quebrará esse acordo. Esse é o período da grande tribulação. Quando ele quebrar o acordo no final dos primeiros 3 anos e meio, aí se dará a grande tribulação propriamente dita, que é a ira de Deus sobre a face da terra. E o quinto anjo vem trazendo a quinta trombeta. E o anjo vem trazendo a quinta trombeta, dando poder aos escorpiões para danificar, para picar os homens. Versículo 5. E foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. E naqueles dias, Apocalipse capítulo 9, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. Irmãos, claro que isso a Bíblia ela é alegórica, ela é simbólica, e ela é literal.
Ninguém vai cortar o pescoço e vai continuar com o pescoço na mão. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É que o tormento vai ser tão grande, que os homens buscarão a morte, desejarão a morte. Dirão deuses, entidades, seja lá quem for, tire a nossa vida, o tormento está muito grande. De tamanha dor. E é por isso que esse evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos da terra, testemunho de todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham consciência de tudo que há de acontecer no final dos tempos, esse que nós estamos vivendo agora. Nós podemos estar vivendo as últimas décadas antes da vinda de Jesus Cristo, ou os últimos anos antes do arrebatamento da igreja. E a humanidade não precisa passar por esses flagelos. A humanidade não precisa passar pela ira de Deus. O que a humanidade precisa fazer? Reconhecer os seus pecados e reconhecer que Jesus Cristo veio em carne enviado por Deus. Morreu por nossos pecados na cruz do Calvário, é o Salvador da humanidade. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará da incredulidade, vos libertará da dificuldade de entender que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo, o planeta Terra, todas as pessoas, pretos, brancos, livres, servos, ricos, pobres, mancos, cegos, ressecados, amou todos os seres humanos de tal maneira que deu seu único filho, unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada ela é fiel e ela é verdadeira. Se alguém está deturpando a Bíblia Sagrada, se alguém está usando a Bíblia Sagrada para tirar lucro da fé alheia, esse não é convertido, e naquele grande dia ele vai ter a recompensa, e ele vai chorar, e ele vai desejar morrer, e a morte vai fugir dele, e arderá no fogo do inferno para a eternidade. Porque a Bíblia Sagrada, ela é uma palavra fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Ela veio para ser nossa consolação. A Bíblia Sagrada veio ensinar o ser humano a ser imagem e semelhança de Deus, na bondade, no amor, no carinho, no carisma, no tratamento, no respeito, na educação, na postura, na personalidade. Ainda que a Bíblia Sagrada não fosse a palavra de Deus, esses 2 mandamentos, se o ser humano conseguir seguir, o ser humano é quase que perfeito. Amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo. Quem ama o seu próximo não vai desejar que ele morra. Não vai furtá-lo, não vai roubá-lo, não vai agredi-lo, não vai denegrir a sua imagem. Não vai, aleluia, louvado seja Deus, não vai causar danos físicos, emocionais, financeiros, sentimentais, porque ele ama o próximo como a si mesmo. Empatia. Ele é uma pessoa recíproca. Ele não vai fazer ao próximo que ele não gostaria de fazer a si mesmo, ou que fizessem com ele. Louvado seja Deus. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá dele. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo está voltando. Está mais próximo do que nunca. Todas as pessoas, independente de crédulo religioso, elas já falam. Bem que os antepassados, nossos avós, sempre falaram que estávamos próximos do fim do mundo. E agora, irmãos, não tem jeito. Amém? E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça havia umas coroas semelhantes a ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Ele tinha cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes eram como de leão. Ele tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Ele tinha cauda semelhante a escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Isso acontecerá. Isso é a 5ª trombeta de Deus, da ira de Deus sobre a face da terra da grande tribulação. Você não precisa passar por isso. Aceita Jesus como seu Salvador,
creia nele, entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Próximo está Cristo Jesus. Aceite Jesus como teu Salvador. Próximo, eu vou estar fazendo 3 vídeos baseados em Mateus 24. 3 vídeos que fala claramente dos acontecimentos que precederão a vinda de Cristo. Terremotos, maremotos, pestes, doenças, enfermidades, tudo que está acontecendo no nosso século, no ano de 2020 e 2021. Então aguarde.